Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aula. Meu nome é André Aguilar, sou professora de matemática e a nossa videoaula hoje será sobre regra de 3 simples, aula 1. Regra de 3 é um modo prático de resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais, diretas ou inversas. Na regra de 3, determinamos um valor, sendo conhecidos outros 3. A regra de 3 simples, ela apresenta duas grandezas. E cada grandeza apresenta 2 valores. Então, teremos 4 valores. Desses 4 valores, 3 o problema nos mostra. Teremos então que descobrir o quarto valor, que é desconhecido. Bom, pessoal, antes de fazermos alguns exercícios, gostaria que vocês prestassem atenção em um macete. Quando eu for fazer os problemas de regra de 3 simples, irei utilizar umas setinhas para vocês entenderem melhor. Por isso, vou falar delas antes da nossa aula. Se as duas setinhas estiverem para cima, ou se as duas setinhas estiverem para baixo, são grandezas diretamente proporcionais. Se elas tiverem as duas no mesmo sentido, as duas estão para cima ou as duas estão para baixo. Aí são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se uma seta estiver para baixo, a outra estiver para cima, ou uma seta está para cima e a outra para baixo, vocês podem perceber que elas estão em sentido contrário. Elas são inversas. Então, quando essas setas estiverem assim, são grandezas inversamente proporcionais. Primeiro problema. Em uma confecção, o tempo de produção varia de acordo com a quantidade de peças que se deseja produzir. Se em 6 horas foram produzidas 1.200 peças, quanto tempo será necessário para se produzirem 2.000 peças? Logo no início, podemos observar a primeira grandeza, que é horas. Se em 6 horas, e logo depois a segunda grandeza, foram produzidas 1.200 peças. Então, a segunda grandeza é quantidade de peças produzidas. Então, vamos montar o problema. A primeira grandeza é tempo em hora. A segunda grandeza é peças. Se em 6 horas foram produzidas 1.200 peças, quanto tempo? Essa grandeza é que a gente quer descobrir. Como nós não sabemos, vamos chamá-las de x. Quanto tempo? X será necessário para se produzirem 2.000 peças. Agora, nós vamos trabalhar com as setinhas. A primeira seta, o probleminha sempre vai nos dar pequeno para o grande, ou seja, do menor para o maior. Vamos analisar agora as grandezas para a gente descobrir qual vai ser a direção da outra seta. Se em 6 horas são produzidas 1.200 peças, aumentamos o número de peças, ou seja, agora nós vamos ter que produzir 2.000 peças. O tempo, ele vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Então, essa seta, ela vai do menor para o maior.
o tempo aqui, ó, ele vai aumentar. Se as duas setas estão voltadas para baixo, são grandezas diretamente proporcionais. Então, nós temos aqui, ó, 6 está para x, 6 está para x, assim como 1.200 está para 2.000. Esse traço ele indica divisão. Então, nós podemos simplificar aqui para trabalhar com números menores. Posso simplificar aqui por 100. Então, se eu vou dividir por 100, eu vou cortar 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador. Então, agora eu tenho 6 está para x, assim como 12 está para 20. Vou aplicar a propriedade fundamental da proporção. Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. 12 vezes x, 12x, igual 6 vezes 20, 6 vezes 2, 12. Aí a gente acrescenta um zero. Se eu quero saber quem é o x, eu vou isolar o x. X igual, imediatamente após o sinal de igual, nós temos o 120. Se o 12 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo sob forma de fração. 120 dividido por 12 vai dar 10. Então, o x ele é igual a 10. Como a gente está procurando o tempo, x é igual a 10 horas. A pergunta do problema é: quanto tempo será necessário para se produzirem 2.000 peças? Para se produzirem 2.000 peças, será necessário 10 horas. Segundo problema. O carro de Marcelo faz 75 km com 9 litros de gasolina. Considerando que esse rendimento seja constante, quantos quilômetros o carro percorre com 15 litros de gasolina? Logo no início, podemos observar a primeira grandeza, que é distância. Ele percorreu 75 quilômetros. A segunda grandeza é litros de gasolina. Então, ele percorreu 75 quilômetros com 9 litros de gasolina. Vamos montar o problema. A primeira grandeza é distância. A segunda grandeza é litros de gasolina. O Marcelo ele percorreu 75 quilômetros com 9 litros de gasolina. Considerando que esse rendimento seja constante, quantos quilômetros o carro percorre com 15 litros de gasolina? Então, com 15 litros de gasolina, qual vai ser a distância percorrida? Se eu não sei, vou chamá-la de x. A primeira seta, nós sempre vamos ter. Então, vai ficar do pequenininho para o grande, menor para o maior. Vamos agora analisar as grandezas para ver qual vai ser a direção da outra seta. Se o Marcelo faz 75 quilômetros com 9 litros de gasolina, ele agora aumentou, ele colocou mais quantidades de gasolina no tanque. Se ele aumentou a quantidade de litros de gasolina, ele vai percorrer uma distância maior ou menor? Uma distância maior. Então, vai ser pequenininho para o grande, menor para o maior. Se as duas setas estão voltadas para baixo, são grandezas diretamente proporcional.
Então, nós vamos ter 75 está para x, assim como 9 está para 15. Vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção. Vamos multiplicar os meios pelos extremos. 9 vezes x, 9x. 75 vezes 15 vai dar 1.125. Se a gente quer saber quem é o x, isola o x. X igual a 1.125. Se o 9 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo sob forma de fração. 1.125 dividido por 9, o x ele é igual a 125. Se a gente está querendo saber a distância foi dada aí em quilômetro, 125 quilômetros. A pergunta do problema é: quantos quilômetros o carro percorre com 15 litros de gasolina? Com 15 litros de gasolina, o carro percorre 125 quilômetros. Terceiro problema. Uma casa é construída em 160 dias por 35 operários de igual capacidade. Quantos dias seriam necessários para que a mesma casa fosse construída por 40 operários, todos com a mesma capacidade dos primeiros? Logo no início, podemos observar a primeira grandeza, que é dias, 160 dias. A segunda grandeza é operários, 35 operários. Então, vamos montar o problema. A primeira grandeza é dias. E a segunda grandeza, operários. Então, uma casa é construída 160 dias por 35 operários. Quantos dias é a grandeza que nós queremos saber? Vamos chamá-la de x. Seriam necessários para que a mesma casa fosse construída por 40 operários. A primeira seta a gente sempre vai ter piquititinho para o grande, ou seja, do menor para o maior. A pontinha da seta, ela vira sempre para o maior. Vamos analisar as grandezas para ver qual vai ser o sentido da outra seta. Se uma casa ela é construída por 35 operários, então são 35 homens, e eles gastam 160 dias, agora eu aumentei o número de operários, a casa vai ser construída em menos dias ou mais dias? Menos dias. Ela vai ser construída muito mais rápido. Então aqui, ó, se é menos, esse aqui vai ser menor. Então a outra seta, ó, menor para o maior. Podemos observar que as setas estão em sentido contrário. Uma está virada para cima, a outra está virada para baixo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, preste atenção, a gente vai manter a de x, vai ficar 160 está para x. Assim como, se elas são inversas, a gente vai inverter essa aqui. Ao invés de ficar 35 está para 40, invertendo, vai ser 40 está para 35. Vamos multiplicar os meios pelos extremos. 40 vezes x, 40 vezes x, 40x, igual 160 vezes 35, 5.600.
Se a gente quer saber quem é o x, vamos isolar o x. Eu vou colocar aqui, ó, x igual 5.600 dividido por 40. Se o 40 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo sob forma de fração. 5.600 dividido por 40, podemos simplificar aqui por 10. Então, a conta fica menor. 560 dividido por 4 vai dar 140. Se nós estamos procurando dias, 140 dias. Essa é a opção. Quarto problema. Um trem percorreu uma distância em 2 horas a velocidade média de 90 km por hora. Se a velocidade média fosse de 45 km por hora, esse trem faria a mesma distância em... Temos duas grandezas aqui, que é tempo em horas e velocidade. Tempo e velocidade. O trem, ele percorreu uma distância de 2 horas numa velocidade média de 90 km por hora. Se a velocidade média fosse 45 km por hora, então vamos colocar aqui, ó, velocidade embaixo de velocidade, 45 km por hora, esse trem faria a mesma distância em quantas horas? Se a gente não sabe, vamos chamar de x. A primeira seta sempre nós vamos ter piquititinho para o grande, menor para o maior. Vamos agora analisar essas grandezas. Se o trem percorreu em 2 horas, numa velocidade média de 90 km por hora, diminuiu a velocidade. Se diminuiu a velocidade, vai aumentar o tempo. Bom, pessoal, as grandezas velocidade e tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, se ele diminuiu a velocidade, vai aumentar o tempo. Se aqui vai aumentar, esse aqui vai ser grande. Pequeno para o grande, menor para o maior. As setas são inversas, as setas estão invertidas. Se as setas estão invertidas, são grandezas inversamente proporcional. Mantenha de x, então, ó, 2 está para x, assim como, vamos inverter a outra. Ao invés de a gente colocar 90 está para 45, vai ficar 45 está para 90. Multiplicamos os meios pelos extremos. 45 vezes x, 45x, igual 2 vezes 90, 180. Se a gente quer saber o valor do x, a gente isola o x. X igual 180 dividido por 45. Logo, x é igual 180 dividido por 45, 4 horas. Então, a opção certa é 4 horas. E aí, gostou da aula? Se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e deixe um like para que mais pessoas possam assistir essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail andreiaaguilarmatematica@gmail.com. Obrigada!